Vamos lá. Espero encontrá-los todos bem, meninos e meninas. Então, vamos dar o pontapé inicial, o primeiro vídeo gravado, nossa disciplina Organização da Educação Básica e Legislação do Ensino. E aí, eu vou iniciar fazendo assim um panorama histórico da educação no Brasil, para a gente entender, né, começar a nos organizarmos, né? Acredito que a maioria de vocês no ensino médio tiveram aulas de história do Brasil, então vai ficar um pouco mais familiarizados e vai, ao mesmo tempo, vai relembrar alguns fatos históricos que ocorreram naquele período. Então, este panorama oferece uma visão geral sobre a trajetória da educação no Brasil, abordando suas transformações desde o período colonial até os desafios e conquistas do século XXI. Vou iniciar com a educação no período colonial, que iniciou em 1500 a 1822, logo com a chegada dos jesuítas ao Brasil. Então, no período colonial, a educação no Brasil estava atrelada aos interesses da coroa portuguesa e da Igreja Católica, com as escolas jesuítas sendo as principais instituições de ensino focado na catequese e instrução dos indígenas. Para deixar um pouco mais claro, quando nesse período colonial, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles vieram para catequizar os índios. Porém, há um ditado popular que fala, né? Ditado assim, em algumas leituras e algumas pesquisas comentam que eles vieram para salvar as almas, e nesse período, as almas indígenas. Dando continuidade, só um pouquinho aqui. Então, assim, eu vou falar um pouco das características da educação na colônia, né? Colonial. A educação colonial era exclusiva e centralizada, não atendendo à necessidade da população escravizada ou dos colonos mais pobres, o que resultou em uma sociedade majoritariamente analfabeta. Na verdade, quando eles chegaram ao Brasil, que a gente fazia uma leitura mais abrangente, não vieram somente para isso, né? Não vieram só para salvar as almas ou catequizar. Eles tiveram um interesse maior, tendo em vista que eles passaram 200 anos no Brasil. Ok? Então, a gente vai dar um salto um pouquinho, e aí a gente vai falar um pouco sobre a educação no período imperial. Vamos voltar aqui, né, dentro das características da educação colonial. Com a chegada do jesuíta em 1547, marcou o início da organização educacional com a criação de escolas que visavam evangelizar e catequizar, como eu falei agora há pouco. Essas escolas jesuítas eram o epicentro do ensino, abrangendo desde a formação elementar até estudos superiores em retórica, gramática, filosofia e teologia. Não era para os índios, isso nesse período antes do período imperial. Ficou marcado, uma das características da educação colonial foi esse fato. No entanto, esse sistema educacional era exclusivo e não contemplava a população escravizada, com certeza. Na verdade, a população escravizada africana, que estava no Brasil, nesse período também, da época da colônia e o período imperial, nós tínhamos escravos, né? São os escravos africanos. Ou filho dos colonos menos abastados, evidente. Menos abastados não tinha, ficavam basicamente
não contemplavam. Na verdade, eles não contemplavam, ok? Vamos dar o salto agora. Educação no período imperial, que é de 1822 a 1889. Com a independência do Brasil, iniciou-se um esforço para modernizar e expandir a educação, incluindo a criação de escolas superiores e a promoção de reformas para democratizar o acesso ao ensino. Tendo em vista que, nesse período imperial, há algumas mudanças, né? Surgiram os primeiros esforços na criação do sistema educacional, né? Isso fazia parte desse período imperial, com a chegada da família real. Né? E desenvolvimento e desafio do período colonial. Apesar dos avanços, a educação no período colonial enfrentou muitos desafios, como a limitação de recursos e o acesso restrito, mantendo alta taxa de analfabetismo. Quer dizer, o analfabetismo no Brasil são muitos e muitos, muitos anos. A história já demonstra isso. E aí a era republicana, transformações de políticas educacionais. A proclamação da República trouxe uma fase para a educação com a secularização do ensino e a implementação de políticas voltadas para a sua expansão e qualificação. Então, nesse período republicano, né, houve essas transformações dentro das políticas, né, das políticas educacionais. O século XX foi marcado por importantes reformas educacionais, que buscam estabelecer um sistema de ensino público, gratuito e obrigatório, com destaque para as contribuições de figuras como Anísio Teixeira. Nessas reformas educacionais do século XX, nós tivemos, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros. E até hoje, há 94 anos desse manifesto, ele ainda está muito presente na educação no Brasil. Vai ter um outro momento que eu quero deixar um vídeo gravado sobre o manifesto, que eu acho assim, de extrema importância para a educação brasileira. E lá deixou bem, dentro desse manifesto, que é só manifesto, não é lei, abordou-se, nesse período, que nós deveríamos ter uma educação digna, de qualidade e para todos. E fique bem claro isso. O manifesto já tem foi em 1932, nós estamos em 2024, então foi um período longo da história e ele ainda está bem presente na educação de hoje. Educação no Brasil contemporâneo. A partir da Constituição de 1988, a educação brasileira experimentou um período de significativas transformações, visando garantir a universalização do acesso e a melhoria da qualidade educacional. Na verdade, a Constituição brasileira ela veio fazer um resgate dessa educação. Ela veio falarmos que nós, além de termos direito, nós temos os deveres, né? Porque nós sabemos que a Constituição Federal é a carta magna do país. E lá está bem claro os nossos direitos e os nossos deveres. Vou voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Desafios atuais na educação. Um dos grandes desafios na educação hoje é a recomposição da aprendizagem. Nós tivemos um período pandêmico, né? E que nós já estamos querendo resgatar esse período. 2 anos, com muitas dificuldades, né? Crianças passando pelo período de pandemia, então todos nós estamos nesse processo histórico.
Então, um dos desafios é a recomposição da aprendizagem, que as crianças, jovens e adultos voltem para a escola com essa aprendizagem em dia, né? Essa aprendizagem voltada para o conhecimento. Não adianta ter lei se não tem uma aplicabilidade. Então, essa recomposição da aprendizagem é fundamental que nós tenhamos esse resgate. Política de inclusão efetiva. Isso é um desafio, né? Porque essa política que está em voga, né? Nós temos o processo de inclusão nas escolas, então nós temos que ter mais política de formação desse docente para que seja realmente inclusiva. Que essas crianças, jovens, ao irem para as suas instituições de ensino, consigam desenvolver sua aprendizagem com dignidade e com respeito. Para isso, nós temos que organizar a formação do professor, organizar as licenciaturas. Então, é um desafio para a educação. Educação de qualidade e acessível. Essa é fundamental, como todas as outras, né? Então, a educação ela tem que ser de qualidade e tem que ser acessível a todos. Nós temos um país de diversidade, nós estamos na Amazônia, né? Nós estamos no Acre. Então, o Acre tem várias regiões que, que o país inteiro, muitos não conhecem. Então, essa educação ela tem que ser acessível. Aqui no Seringal, aqui e no sul do país. Então, ela tem que ser acessível a todos. É um desafio da educação atual, sim. Educação midiática. Já estamos tendo, né, com a EAD, né, está tendo transformações nessa educação, mas nós queremos que todos tenham esse direito a uma educação que você possa utilizar as tecnologias de informação, e basicamente ter o conhecimento e que todos tenham esse direito acessível para ter. Então, esses são os desafios da educação hoje, né? Hoje, são a educação atual, que nós possamos reorganizarmos e mudar. Nós estamos basicamente com o novo ensino, novo ensino médio. Então, temos que pensarmos onde está essa educação, o que essa educação pode prevalecer para todos. Vou fazer reflexões e perspectivas futuras. Então, a educação brasileira trilhou tempos coloniais, permanece em constante evolução. Com certeza, ela ainda está muito presente. Quando eu falei do Ministério dos Pioneiros, Anísio Teixeira, entre outros, nós estamos nós estamos ainda em grande evolução, né? Então, assim, para atender a necessidade de uma sociedade que está em transformação. Percebo também que esse desafio na educação brasileira enfrenta esse desafio com uma necessidade de integração tecnológica, a superação da desigualdade e a melhoria contínua da qualidade do ensino. Essa é fundamental. Porém, essas reflexões não podem ficar só no papel, nós temos que irmos à luta, irmos brigar por essa estrutura educacional justa. Enfim, a educação brasileira revela um percurso de avanços e desafios persistentes. No entanto, o país ainda enfrenta grandes desafios significativos na busca de uma educação de qualidade e acessível para todos, o que exige compromisso contínuo de todos os setores da sociedade. Fazendo um relato melhor dessa relação, desse panorama, porque eu só fiz um panorama que a gente possa agora iniciar realmente a disciplina. Porque na disciplina nós temos todos esses
essa relação, e nós iremos trabalhar muito sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre o período colonial. Eu gostaria que vocês lessem os lesse o material que eu postei para a disciplina para fortalecer esse conhecimento. Então, nós temos aí um e-book, né, que está disponível para todos. Nós temos, eu dei sugestões de leitura, eu tenho algumas sugestões, e as dúvidas a gente vai tirando conforme ao decorrer da disciplina, ok? Quero agradecer a todos por estarem assistindo essa aula de hoje e que todos tenham uma boa, boas leituras, bons estudos, né, que nós possamos, em algum outro momento, nos encontrarmos para falar, encontrarmos virtualmente. Nós vamos ter as aulas assíncronas, né? Temos aulas síncronas e assíncronas. Então, nós teremos essas aulas. Participem da aula, participem da disciplina, ok? Agradeço. Até logo. Até mais, gente. Obrigada, tá?